Olá, sejam muito bem-vindos ao BocCast, o podcast da editora Boc. Eu sou Roberta Chaves, fundadora da editora, e hoje eu estou aqui com uma das nossas escritoras, Jaqueline Ataus, do livro Você Não É Louco, um livro maravilhoso, gente, que foi feito com o propósito de desmistificar essa questão de que terapia é para doido. E na verdade todo mundo precisa, né? Eu preciso, todo mundo precisa. E fiquei muito feliz com essa obra. E hoje estou aqui com a Jaque para falar um pouquinho mais sobre a participação dela, a contribuição maravilhosa que ela deu pra gente. Seja muito bem-vinda, querida. Muito obrigada, Roberta. É um prazer estar aqui com vocês. Mais uma parceria de sucesso. Já faz um ano, né? Um ano e meio que nós lançamos. Foi no final de 2022? Foi 22, é. Foi bem no dia do psicólogo que a gente fez o lançamento. Verdade, foi no dia do psicólogo. 27 de agosto. Muito legal, E agora, em breve, completando quase 2 aninhos, estaremos com esse livro também na Bienal de São Paulo, em setembro. Que legal, e mais uma forma de divulgar e mostrar aí para o mundo a importância aí da psicologia. Já que fala um pouquinho de você, quem é Jaqueline Ataus? Que pergunta difícil, né? Falar de si mesmo às vezes é complicado, né? É muito difícil, mas eu sou a Jaqueline, eu tenho 35 anos, eu sou psicóloga e desde que eu tinha uns 15 anos, assim, eu comecei a conhecer pessoas, essas pessoas elas começaram a me inspirar em leituras, eu comecei a gostar muito dessa parte de filosofia, de psicologia. E eu lembro até hoje que eu morava numa cidade bem pequenininha, né? Chama Ceará, lá em Santa Catarina. Eu tinha 15 anos, eu fui lá na biblioteca da cidade e falei, vou escolher um livro de psicologia para eu ler. E aí tinha um livro grande, capa dura, bem bonito, era O Homem e Seus Símbolos, do Jung. E aí eu comecei a folhear, falei, vou levar para casa, tinha um monte de figura legal, né? Comecei a ler esse livro. E sem saber, eu acho que esse livro foi uma dos estímulos assim para essa área da psicologia. E eu fui entender o que era psicologia analítica, que é a minha especialização, muito tempo depois, mas isso foi um ponto da virada para mim. Que legal. E esse livro também tem capa dura, né? Esse também. Está bonita. Esse Você Não É Louco, e foram várias coisas que aconteceram, e eu sempre pensava, né, poxa, que legal, um dia eu gostaria de escrever um livro, e aí eu folheava aqueles livros de capa dura e falava, gente, que coisa incrível isso. Eu fiz a faculdade, estou na clínica já vai fazer 11 anos agora, e quando a Roberta fez o convite para eu participar do Você Não É Louco, eu não pensei 2 vezes. Falei, com certeza, vamos para esse projeto que vai ser sucesso. Acho que nada é por acaso, né? Daí vem aquela oportunidade da nossa vida, e aí ou a gente aproveita ou deixa passar. E aí foi legal que você aproveitou essa oportunidade e realizou o seu sonho e contribui hoje com outras pessoas, né, que eu costumo falar que é um pouquinho só do conhecimento de cada autor aqui nos livros em coautoria, mas que já ajudam muito, porque cada história é única, cada história é incrível. E aproveitando o gancho aí do seu capítulo, você comenta que teve uma fase da sua vida, já que você usou a psicoterapia, você teve acesso a essa ferramenta, não sei se é assim que podemos dizer. E aí eu queria entender um pouquinho mais dos benefícios, da importância da psicoterapia na sua vida. Foram vários, né, Roberta? Eu comecei esse processo, né, da psicoterapia durante a minha faculdade. Os professores mesmo estimulavam a gente, falavam que era importante, que era um processo para a gente se conhecer. E aí eu conheci a minha psicóloga num trabalho de faculdade que eu fui fazer. E a gente foi fazer uma investigação, foi fazer, né, um trabalho, e eu gostei muito dela. E comecei o processo com ela e estou com ela até hoje, né? Faz um tempinho já. Legal. E esse processo, assim, da terapia é um processo que ele é muito rico, porque a gente tem várias fases nossas, né, ao longo da nossa vida. E a terapia, né, esse processo ele auxilia a gente se conhecer melhor. Por exemplo, uma das coisas na terapia foi eu diferenciar o que realmente eram coisas que eram minhas mesmos, né, minhas Jaqueline, ou que eram coisas, por exemplo, que eu aprendi no meu meio que eu convivi, no meio que eu fui criada, né, aquelas questões também das crenças que os nossos pais passam pra gente, né, então foi um processo muito rico, assim, de entender tudo isso, o que é meu e o que eu recebo dessas outras pessoas, como que eu fui me formando, o que é da minha personalidade mesmo e o que a gente vai meio que moldando pra gente se adaptar nesse mundo doido que tá hoje, né, então, sim, um processo
bem profundo, assim, é uma coisa muito bacana, eu recomendo muito, assim, para as pessoas, porque tem muita gente que tem um pouco ainda de receio, tem gente que acha que terapia é uma coisa que, é caro. Gente, hoje tem escolas, tem profissionais que disponibilizam agendas, né, com essa questão também de agenda que eles conseguem flexibilizar a questão de valor, então eu recomendo muito. E tem gente que fala que faz terapia que é para lidar com o outro, né? Deixando as piadinhas de lado. Mas a gente faz terapia para lidar com as pessoas que deviam fazer terapia. Que precisam. Mas na verdade todo mundo precisa, né? Já que é interessante, assim, ver também esse cuidado com você, né? Então ter esse conhecimento. Somos seres humanos, todos precisam, né, de terapia. É um espelho, né? Porque muitas vezes a gente não enxerga algumas coisas, um defeito, alguma coisa assim, a gente acaba jogando aquilo para as outras pessoas. Porque aquela pessoa é isso, porque aquela pessoa é aquilo. Mas o quanto desses defeitos que estão em mim também, a partir do momento que eu consigo enxergar isso, eu consigo mudar. Porque quando tá fora, não é meu. Quando tá dentro, quando eu faço esse trabalho de olhar para dentro, de olhar para mim e falar, opa, esse aqui é meu, deixa eu cuidar dessa coisa aqui, aí a coisa muda e aí eu consigo me apropriar disso, né? Sim. Isso é muito interessante, porque esses dias mesmo eu estava assistindo um filme e aí eu gosto muito de assistir filmes quando tem terapia. E aí o terapeuta, conversando com a paciente, falou, né, para ela, e aí, onde está o seu medo é onde a gente precisa trabalhar. Porque ela estava falando ali de uma questão que ela tinha medo. Então são vários pontos, né, que quando a gente começa a observar que realmente, assim, é uma virada de chave para mim e acho que para muitas pessoas a questão de autoconhecimento mesmo, quando você começa a observar algumas questões na sua vida, né, alguns medos, algumas frases que você fala que isso eu não consigo, não, isso não dá para fazer. Exatamente. Então quando a gente começa realmente a observar, a gente já começa a entender que tem alguma coisa ali que precisa ser trabalhada. E sozinho é muito difícil, né? Eu muito diria difícil. Que é quase impossível. Quando você tem um profissional ali que vai te conduzindo, faz as perguntas certas, faz com que você realmente reflita, você consegue virar muitas chaves, gente. Eu já fiz várias terapias, né? Vários tipos diferentes. Sim. E já virei muitas chaves na minha vida e aconselho todo mundo a fazer terapias para poder realmente se autoconhecer cada vez mais e mudar de vida, realizar seus sonhos, virar chaves, entender alguns bloqueios, né? Exatamente, porque muitas vezes a gente tem aquela ideia fixa de, por exemplo, eu não sou bom o suficiente, isso aqui não é pra mim. Então, nesse processo a gente consegue entender da onde que eu criei essa ideia. Essa ideia ela é minha ou essa ideia ela foi colocada muitas vezes, né? Agora que eu sou mãe, né, a gente brinca também que a gente sempre quer que os nossos filhos sejam melhores do que a gente foi. Mas muitas vezes nossos pais que são de uma geração anterior, eles não tinham esse conhecimento, eles não tinham essa variedade de informação que a gente tem hoje. Então eles acabavam passando algumas coisas pra gente, mas que não era a intenção deles, era o que eles sabiam, era ali achavam que era o correto, né? E na verdade criavam algum tipo de bloqueios em realização aos nossos sonhos, né? Que as coisas vão mudando, as gerações mudam, os anseios mudam. Isso, a única coisa que a gente tem certeza é a mudança, porque o resto, gente... Exato. Com certeza. E eu vi aqui na sua biografia que você já tem 11 anos de experiência, meu Deus. Bastante tempo, né? Sim, me fala um pouquinho aí disso, como que isso trouxe realização para o seu trabalho, todo esse tempo, todo esse repertório aí que você acumulou ao longo de tantos anos. Quando eu comecei na clínica, foi engraçado, né? Que minha trajetória ela também foi mudando. Quando eu comecei, eu atendia bastante o público infantil, eu atendia bastante criança. E é muito interessante, eu digo que pra mim é muito mais complexo você atender uma criança do que um adulto, porque a criança você utiliza ferramentas lúdicas, é um trabalho muito diferente de investigação para entender o mundo daquela criança, entender aquele contexto, o que aquela criança está querendo te dizer. O adulto não, o adulto ele chega, ele senta, ele fala, tô de saco cheio do trabalho, não aguento mais, né, o meu banheiro. Desabafa. Então assim, a pessoa lá o adulto ele chega, ele já vai te trazer aquela demanda ali, e a criança não. E aí conforme eu fui me aperfeiçoando, fui estudando, eu fiz a minha especialização em psicologia analítica, que é a área que eu me identifico, né? E o meu público também ele foi mudando. Conforme eu fui, né,
me desenvolvendo, o meu público também ele foi desenvolvendo comigo. É engraçado que hoje o meu público maior são mulheres, e a maioria delas são mães. Assim, eu tenho adolescentes também, algumas crianças que agora já são adolescentes que ainda estão comigo, e bastante mulheres. Assim, eu acho que eu consigo contar numa mão homens que eu atendi nesse tempo de clínica. Com a criança é um processo mais demorado mesmo, né? Mais de investigação. E aí tem todo aquele cuidado com os pais também, que muitas vezes os pais também precisam entender o que está acontecendo com aquela criança, os pais também precisam entender o contexto deles, por que de repente eles agem de determinadas maneiras, precisa ter todo um acolhimento com aquela família, porque quando a família chega para ouvir o pai, ouvir a mãe, ouvir todo mundo, né? Eu digo, né, quando vem a criança, não vem só a criança, vem a família ali, né? Então tem aquele acolhimento com aquela família, porque é um esforço de estar ali. Muitas vezes eles perdem, né, o sábado, se desloca, é longe a clínica, então todo aquele acolhimento com aquela família ali, porque realmente quando a pessoa ela chega nesse setting, né, dentro da sala, para que ela abre o coração dela para terapia, porque eu acho que realmente ela tá afim daquilo, né? Então, como por isso que a gente, né, nós psicólogos, é importante a questão da terapia, para a gente saber também aonde estão os nossos limites, como que a gente conduz também essas outras pessoas para esse caminho, né? Sim, e acaba transformando a vida da família toda. Exatamente. Por isso que é importante esse envolvimento de todos, né? Ouvir o pai, ouvir a mãe, não só a criança. E aí foi mudando esse meu público. Hoje, né, eu tenho mais mulheres, é muito interessante, porque às vezes chegam, né, pessoas assim com eu não consigo, eu acho que isso não faz parte da minha realidade. Então a gente vai fazendo todo um trabalho pautado, né, no autoconhecimento. Investigar ali as crenças também, exato, né? Já dá para perceber que tem crenças ali. Então a gente consegue entender ali qual que é como que aquela pessoa foi criada, né? Quais foram o que foi imputado nessa criança que hoje é uma pessoa adulta. E aí é muito interessante quando acontece aquela virada de chave, aquela pessoa consegue realizar aquela viagem para o Nordeste que ela queria, ou ela consegue fazer aquele curso que ela queria, ela consegue colocar tudo aquilo em ação, aquilo que estava dentro dela, né? Então, eu digo que eu sou um instrumento, né? Então, eu vou ajudar a pessoa a ela acessar esse potencial dela, toda essa coisa bonita que está dentro dela, e como que isso pode, né? Ela pode colocar isso para o mundo, e isso traz realização para as pessoas, né? Da pessoa se sentir plena, se sentir dona dela mesma. E entra um pouquinho no capítulo do outro livro que ela também participou, gente, o Lidere Suas Emoções, exato, onde você conversa um pouquinho mais com a mulher, não é? Exatamente. Vai mais nessa linha, né, de trabalhar com o feminino. Exatamente, eu trouxe 2 cases, um deles é super interessante, que é de uma mulher que ela tinha, quem não tem dívida, né, gente? Depois dessa pandemia, então, brasileiro não tá fácil. Mas sim, ela olhava sempre para aquilo como se aquilo fosse um monstro, como se fosse uma coisa gigantesca, que ela nunca ia conseguir dar conta daquilo. E aí a gente foi fazendo um trabalho de investigar de onde que vinha essa ideia dela, o que estava acontecendo, aí as questões de trabalho também, ela também como mãe, né, de 2 adolescentes. E até que um dia ela resolveu olhar, né, para aquelas dívidas, e ela falou, poxa, mas isso aqui nem é tão grande assim. Então muitas vezes a gente não olhar para uma determinada, um desafio ou um medo que a gente tem, sim, esse medo ele vai crescendo, ele se torna cada vez maior. Quando a gente para e encara ele, às vezes ele não é tão grande assim, às vezes a gente olha e fala, não, esse aqui eu dou conta, consigo. Que bacana. E recentemente ela foi convidada para participar de um outro livro muito especial da editora Bock, como identificar e eliminar crenças limitantes. É um desafio, mas é possível, né? A gente fala que, claro que precisa da ajuda do profissional, mas esse livro, o intuito dele é já dar ali um estalinho para as pessoas perceberem que elas têm crenças limitantes. E tem esse também, né, Jaque? Muito feliz aí com a sua participação. Esse livro será lançado na Bienal em setembro, agora de 2024. E esse livro também promete, tenho certeza que vai ajudar muita gente. Com certeza, já é sucesso. Esse, quer dar um spoilerzinho, o foco dele tá na mulher também? Esse, mais como geral. Eu trouxe, a maioria dos meus cases sempre vão ser pautados nas minhas pacientes, né? E é muito interessante, porque eu nesse meu trabalho, né, de terapia,
consigo também enxergar as minhas crenças, o que também Sim, me a gente se limitava. trabalha, né? Então, olhar para mim, olhar para isso, e eu conseguir ultrapassar esses meus limites, isso me dá essa certeza de que tem um trabalho que ele é possível ser feito, que as pessoas também conseguem, né, fazer esse trabalho. Então, acho que quando a gente faz esse trabalho e a gente consegue dar conta disso, a gente também consegue ajudar as outras pessoas, porque se eu não faço, eu não vou conseguir acreditar que aquilo é possível. Então, como que eu vou ajudar as outras pessoas? Então, acho que um dos desafios, né, dos terapeutas hoje, tem muita gente que se aperfeiçoa, faz cursos, mas é muito importante a gente olhar pra gente e a gente conseguir vencer as nossas limitações, porque quando a gente vence as nossas, acho que fica mais fácil de ajudar o outro, né? Porque aquela coisa, faço o que eu digo, certeza. né? Então, assim, se eu não fiz aquilo, como que eu falo pra alguém fazer aquilo? Então, Sim. eu preciso ser um exemplo, eu preciso ser uma prova de que aquilo realmente funciona. Exatamente, perfeito, concordo plenamente. E quando você fala das mudanças, né, da velocidade com que isso acontece, dá uma diquinha e se é possível, né? Como que a gente se desconstrói, se reconstrói, acompanhando essa velocidade de tempo com que as mudanças acontecem. E eu acredito muito, até no meu capítulo eu falo um pouco disso, né? Depois, acho que da pandemia, essa questão toda da velocidade de informação, de tecnologia, tudo isso parece que dá um salto muito grande, né? Sim. Às vezes até a gente para assim e fala, nossa, mas agora a inteligência artificial, tem até programas que já auxiliam o processo da terapia com a inteligência artificial. E aí eu falo, nossa, como assim? Calma, para o mundo que eu não consegui acompanhar tudo isso, né? Exatamente. Quando a gente começa a comparar, então, fica mais maluco ainda, né? Que você fala, não, como assim? Né? Umas coisas tão... Hoje em dia é tudo muito rápido, né? Tudo muito fácil, tem muita praticidade. E a gente está sempre conectado o tempo inteiro, a gente está sempre ligado, né? O nosso celular hoje, ele virou o nosso banco, ele virou a nossa central de informação. Não sei sair mais com carteira, né? Exatamente, a gente olha ali o celular para acompanhar a notícia, o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo no mundo. Então, eu vejo que a gente está muito conectado com o mundo, mas a gente precisa parar e a gente precisa olhar para o nosso mundo interno. O que está acontecendo aqui dentro? Porque é isso, chuva de informação o tempo inteiro, é chuva de novidade, coisas acontecendo, mudanças, né? O mundo não para. Como que a gente acompanha tudo isso? Então é muito importante, eu acredito muito nisso, a gente parar até aquele momento, né, meu comigo mesmo. Pode ser num processo, né, de terapia, alguma prática que a pessoa se sinta bem, para que ela consiga se conectar com ela mesma, né? Porque muitas vezes eu faço as coisas que eu faço, mas por que eu faço tudo isso? Porque as pessoas precisam que eu faça isso, porque eu quero fazer isso. Então, acho que depois da pandemia, né, que a gente ficou aquele tempo, né, enclausurado, assim, não porque a gente quis, mas porque foi uma obrigação, e agora a gente está tendo que lidar com todas essas consequências. É como se as pessoas falavam, né, bastante dessa questão da demanda reprimida, né, o que as pessoas vão querer fazer. Então agora é isso, viajar para o mundo inteiro, viajar para o Brasil inteiro, sair de casa, ter experiências. A gente fala hoje muito, né, dessa questão de viver experiências, né? Exatamente. Mas será que eu quero viver essa experiência para colocar lá, postar no meu Instagram, ou eu quero viver essa experiência porque é uma coisa que pra mim eu vou me sentir realizado com aquilo, eu vou me sentir feliz com aquilo, né? Então acho que é muito importante fazer essa reflexão, né? Pode ser através de uma meditação, alguma prática que faça, né, a gente olhar para dentro da gente. Então acho que isso é bastante importante, né, com esse fluxo de novidade que a gente precisa lidar o tempo inteiro. Sim, porque é muita coisa que a gente faz, é muito comum a gente ouvir as pessoas falarem, né, eu tô sem tempo. Exato. Acabou a pandemia e já voltou isso de novo, né, porque com a pandemia as pessoas ganharam tempo de deslocamento, internet, né, não precisavam mais ir presencialmente nos lugares. Acabou a pandemia, já começou tudo de novo. Tô sem tempo, né, e fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, e bem o que a Jaque falou, né, realmente é isso que você quer. É olhar para dentro de si, né? Acho isso muito importante. Já ficou mais uma viradinha de chave aí para mim, que também faço muitas coisas ao mesmo tempo. E vai pensando já numa mensagem final, dados de contato, que eu vou falar para eles como que eles podem adquirir o seu livro, tá? Combinado. Ó, pessoal, esse livro aqui, que a Jaque escreveu um dos capítulos, o Você Não é Louco, está no site da Editora Bock, editorabock.com.br. E aproveitando, tem o Lidere Suas Emoções também, que também foi feito por psicólogos, terapeutas, que também trabalha bem essa questão de olhar para si, também está lá no nosso site. Em breve teremos também o Crenças Limitantes e estaremos esperando vocês na Bienal para prestigiar e para conhecer um pouquinho mais essa obra.
Mas visita lá o nosso site que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Já dá uma viradinha de chave só de ler um capítulo. Com certeza. Mensagem final, Jaque? Bom, a minha mensagem final para os nossos espectadores, agradecer pelo tempo de vocês estarem aqui com a gente e reservem um tempinho, fiquem com vocês, silenciem a mente. Hoje a gente tem muita ansiedade rondando a gente, muita depressão, então reserve um tempinho para você, fica com você mesmo, ouve o que o seu coração está querendo te dizer, porque muitas das respostas que a gente busca fora, elas estão aqui dentro. É isso aí, obrigada, querida. Saúde. Um brinde. Saúde. Obrigada, pessoal, e até o próximo Bocast.